Então hoje teremos o senador Alessandro Vieira e a Juliana Dalpiva, que já está conosco aqui. Tudo bem, Ju? Como é que você está? Tudo bom, Tabet? Obrigada pelo convite. Ô, Ju, qual é a tua expectativa para este nosso papo com o senador Alessandro Vieira esta noite? O senador Alessandro é um dos senadores mais preparados do Senado, né, Tabet? Eu acho assim, ele é muito, tecnicamente falando, se conhece muito de direito, né? Ele tem uma carreira na polícia, foi chefe da Polícia Civil em Sergipe. Ele teve uma atuação, acho que o Brasil passou a conhecer o senador Alessandro na CPI da Covid, porque até pela experiência dele, ele era um dos senadores mais técnicos ali no momento das inquirições ali, dos depoimentos da CPI. Então, ele foi uma figura muito marcante ao longo do trabalho da CPI. A CPI também só está de pé por causa entre alguns senadores que foram bastante atuantes para que a CPI acontecesse. O senador Alessandro foi quem, junto, se eu não me engano, agora está me falhando a memória, mas o Cajuru, que levou para o Supremo o pedido para que a CPI fosse instalada, porque já tinha assinaturas e o presidente do Senado não instalava a CPI. E o senador Alessandro lutou muito para que a CPI acontecesse. Então, assim, eu acho que ele tem ali... Tem algumas coisas, né? Eu acho que tem esse pós-CPI da Covid para a gente conversar, para saber como é que vai fazer para a Procuradoria-Geral da República não botar tudo lá debaixo do tapete, né? E também tem aí, né, Tabet? Acho que você sabe que ele se colocou como pré-candidato à presidência da República pelo partido dele, que é o Cidadania. Sim. Ele é um nome novo dentro desse cenário aí, que se coloca como a chamada terceira via. Ele é um dos nomes novos na própria política, né? Ele é o primeiro mandato dele. Então, assim, acho que o Senado tem bastante coisa para contribuir, tem bastante coisa para debater, né? Para falar o que ele pensa sobre o país, o que ele está esperando para essa virada de 2022. Senador, o senhor foi muito elogiado aqui, não só pela Juliana, que para mim é uma das melhores jornalistas do Brasil, mas também pelo chat, por algumas pessoas do chat, como um senador dos mais preparados e dos mais instruídos que temos hoje no Senado Federal. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: isso é bom ou é assustador? Porque se você é preparado, se você é competente, é uma ótima notícia para você. Mas quando chega ao senso comum que você é um dos poucos lá, tão bem preparados e tão bem instruídos, não dá um desgosto, senador? Dá um desespero às vezes. Mas não porque eu tenho muito mais preparo. Não é por excesso de preparo da minha parte, não. Mas é porque realmente, no Congresso em geral, você tem algumas dificuldades de qualidade na representação. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender a gravidade de alguns temas. Então, agora, a gente está aqui conversando, está rolando na Câmara uma votação que detona o teto de gastos para poder viabilizar o pagamento do mensalão do novo milênio, que são as verbas do orçamento secreto. Muita gente não consegue entender a relevância desse tipo de coisa, o quanto vai impactar lá na ponta. Nesse pedaço, seguramente, qualificação faz falta. Mas não quer dizer que o cara não possa ser eleito sem ter uma grande formação, não. Ele tem que ter a responsabilidade de pegar o dinheiro que ele tem acesso e contratar uma boa equipe. Não é, o cara não tem que entender e nem ninguém entende de tudo. É possível isso? É possível... Porque isso é uma pergunta que eu sempre me fiz. Eu estava falando disso, inclusive, no My News, quando eu estava conversando com o Jamil Chad, que é jornalista e estava cobrindo a COP e o encontro do G20, e ele estava falando sobre o despreparo do Jair Bolsonaro enquanto estava lá na conferência lá do G20, que assim, ele estava completamente deslocado, ele não conseguia falar com ninguém, ele não sabia, e a equipe dele não sabia quem eram os presidentes dos outros países, das maiores potências econômicas do mundo, que não tinha conversa e que ele teve uma agenda completamente amadora e infantil, para dizer o mínimo, lá. E aí eu conversando com o Jamil, eu falei assim, bom, isso é assustador, duplamente assustador, porque assim, eu não espero nada do Jair Bolsonaro. Mas, cá entre nós,
nossos últimos presidentes não eram exatamente diplomatas com especialização em política internacional e etc. Mas me pareciam pessoas muito mais bem assessoradas, pelo menos. Então, minha pergunta é possível uma pessoa que não tenha tanto preparo ocupar um cargo público tão importante, mas ser tão bem cercada que isso não faz diferença no fim das contas, senador? Vai fazer um pouco de diferença, mas você vai reduzir o prejuízo. Então, eu tenho um exemplo na minha atuação. Eu sou delegado de carreira, então, claro, minha pegada inicial, segurança pública, combate à corrupção. Eu chego no Senado e dou de cara com o Vélez na educação. Logo depois do Vélez já engata no Entraub. Então, automaticamente, a gente teve que correr atrás de profissionais da área da educação para melhorar a nossa atuação. Hoje eu sou um dos vice-presidentes da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Educação. E por aí vai, em todas as áreas, economia. Eu não sou economista, nem quero ser, mas a gente procura quase que diariamente conversar com grandes profissionais e o Congresso dá acesso a isso. Essa é a grande coisa. O cara pode escolher contratar bons profissionais, então meu gabinete foi quase que todo montado por processo seletivo nacional. Teve vaga que teve 16 mil inscritos. Então você garante muita qualidade na entrega. Entendeu? Que prefere botar fantasma e fazer rachadinha. Não tem como dar resultado. Já tem um tempo, até na própria, quando o Bolsonaro foi agora, né, na ONU, em setembro, que pessoas ali da equipe dele falam muito sobre a dificuldade que tem de assessorar o presidente, entende? Assim, ele tem um núcleo de confiança, né, para questões internacionais. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele realmente ouve o filho, é o filho que ele escuta. E um núcleo muito pequeno ali, de pessoas do gabinete dele, muitos ministros mesmo, sequer são ouvidos. Então, o discurso dele na ONU foi fechado ali, com o filho, sem sequer ouvir muita coisa que o Itamaraty tinha preparado. E essa lógica se repetiu no G20. Então, assim, tem ali no bastidor até um nervoso entre as pessoas, às vezes não querem, até não vão, eu soube, assim, em off ali no bastidor, que alguns ministros não quiseram, por exemplo, acompanhar o presidente na ONU, para não passar aquele constrangimento ali junto, porque ele é imprevisível e incontrolável, e ouvir ali um grupo de radicais. Então, assim, isso também se reflete ali. Ninguém foi junto para fazer aquela antessala, né? Fazer aquele encontrinho ali do ladinho, vem cá, esse aqui é o fulano de tal. Então, assim, dentro do governo, até dentro do governo, tem gente incomodada com essa, vamos dizer assim, esse despreparo, porque já sabem que isso vai acontecer, né? Também não adianta muito falar, o presidente vai com aquela agenda dele pronta e é isso. Senador, vamos falar aqui da CPI, porque sempre que acontece uma CPI dessas, assim, uma CPI de grande impacto, eu fico muito curioso para ver quem vão ser as principais figuras, as principais personagens da CPI, porque ela sempre dá uma guinada no cenário político, né? Eu lembro sempre da CPI do Mensalão, lá em 2005, que, né, daquela CPI, por exemplo, surgiram nomes que acabaram virando personagens fáceis, figurinhas carimbadas do poder executivo nos seus estados, ou até nacionalmente, e estão aí até hoje. A gente está falando de 16 anos nessa brincadeira. E quando surgiu a CPI da Covid, evidentemente que você, como senador, já era uma figura bastante relevante no seu estado, mas não tinha o alcance nacional, o seu nome não tinha o alcance nacional que tem hoje. E, assim, você, além de ter uma participação bastante relevante e efetiva na CPI, você divulgou o seu próprio relatório da CPI. Por que você fez isso? Foi antevendo certas acusações ou pessoas seriam retiradas por concessões políticas? O que te fez fazer o seu relatório paralelo? Eu tenho sempre uma preocupação muito grande com a qualidade da entrega que você vai dar para a sociedade. Então a gente fez isso desde o começo da CPI. A CPI existe porque a gente foi para a Justiça. Eu e Jorge Cajuru entramos na Justiça, a Justiça obrigou o Pacheco a instalar a CPI. Ele não ia instalar, ele estava engavetando. Quando começa a CPI, eu apresento um plano de trabalho. Ele foi razoavelmente seguido pelo Renan, pelo Omar Aziz, pela turma ali dos titulares.
E a gente foi tocando toda a CPI desse jeito, tentando dar uma baliza técnica. Quando chega na reta final, e você percebe que tem alguns indiciamentos que vão ter muita dificuldade de se sustentar depois na justiça, porque a prova para um processo criminal ela tem que ser uma prova muito firme, muito robusta. Eu faço uma opção por apresentar uma contribuição formal para que a minha entrega, diz, olha, o Alessandro foi lá, viu os fatos, entende que é isso aqui. Eu sugeri o indiciamento de 18, 19 pessoas. O Renan pediu 81. Foi aprovado, passou a ser a opinião da CPI e ok, não tem nenhum absurdo nos 81. Você tem indício daquela turma toda. Mas esse indício virar um processo depois na justiça é muito mais difícil. E a gente conseguiu, com aquela movimentação, facilitar o trabalho, por exemplo, da retirada de acusações como homicídio ou genocídio, sem definir exatamente quem era a vítima, que eram coisas que iam ser pegas pela defesa e transformadas naquele cavalo de batalha para desqualificar todo o trabalho. É melhor uma acusação mais sintética e objetiva do que você se perder no detalhe. Isso vem da tua experiência como delegado, né? Você acha que uma acusação dessas, assim, mais focada, mais certeira em alvos menores que eu digo de quantidade, tem mais efeito do que você dar um tiro de 12 numa formiga que pode errar todos os tiros, é isso? Exatamente, e causar danos colaterais. A gente tem ali uma clareza que o núcleo criminoso é composto por Jair Bolsonaro e seus principais assessores. As decisões, as tomadas de decisão, todas elas passaram por Jair Bolsonaro. Ele tinha acesso à informação de qualidade, então você tem a formalização por carta, pelo Mandetta, de tudo que estava acontecendo, o que iria acontecer se continuasse naquele ritmo. Você tem vários técnicos no Ministério que informam o tempo inteiro que precisa de vacina e boa comunicação, e ele escolhe fazer o contrário. E aí ele sai procurando, ele delega isso para o Weintraub, irmão do péssimo ministro da Educação, juntar um bando de malucos coletados pela internet que defendam aquilo que o presidente já defendia. O pressuposto era esse. Tem um remédio mágico que vai resolver o problema, tem que contaminar todo mundo rapidamente para poder voltar mais rápido à economia. Ele fala isso, ele confessa isso em dezenas, centenas de lives. Era a tese do Osmar Terra, de outras figuras lamentáveis como esse. Esse é o núcleo central. Se tangencialmente eu encontro outras pessoas, é importante referir, mas eu não posso perder energia com eles. Eu posso perder potência na denúncia. Aproveitando que ele falou sobre essa questão acho que essa foi, assim, o ponto forte da CPI, né? O ponto alto da CPI foi ter conseguido ali, como se fala na linguagem policial, né? Circunstanciar direitinho essa questão do chamado gabinete paralelo, da ideia da imunidade de rebanho, né? E que nos carrega aqui com a falta de vacina, até essa tragédia com mais de 600 mil vítimas. O senhor acha que eu sei que investigar a corrupção é muito importante, né? E o caso da Covaxin fez com que a CPI também ajudasse o governo, o Brasil, né? Não é nem o governo, mas o Brasil a não gastar dinheiro à toa com uma vacina que não estava aprovada, que não estava pronta, que não seria entregue. O senhor acha que se perdeu um pouco ali dentro do avanço dessas investigações na parte da corrupção? E ali, enfim, acabou entrando, né? Entrou num labirinto, não saiu nunca mais. Assim, levanta um monte de nome, mas chega com pouca materialidade, um pouco como o senhor estava mencionando antes no final. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa parte. Você acompanhou de perto e viu, a todo instante eu alertava os colegas, que é natural, não tem formação, a maioria deles não tem jurídica e praticamente nenhum tem de investigação ou de processo. A gente alertava que investigação de crime organizado, lavagem de dinheiro, corrupção, exige ferramentas, normalmente, que a CPI não tem. A CPI não pode fazer um acordo de delação, a CPI não pode fazer uma interceptação telefônica, não posso pedir uma prisão ou mesmo uma busca e apreensão, é muito difícil. A gente testou essa ferramenta e foi conseguir só no finalzinho já da CPI, uma busca na precisa. Então isso dificulta muito a investigação de corrupção. E não teve muito resultado também, né, nessa busca. Os indícios essa busca são da muito Precisa, fortes. não sei se eu puder falar. A busca trouxe a minuta do contrato, né? Que era aquela definição, o quanto a Precisa estava ganhando naquele processo. Porque a percepção da maioria da CPI é de que existia ali uma margem de lucro para viabilizar o repasse para autoridades da propina. Então a gente percebe muito claramente indícios, são indícios veementes,
A Polícia Federal, o Ministério Público Federal também estão atuando nessa área e claramente apontando para provável cometimento de crime. Então, já tem indiciamento, já teve 3 ou 4 operações, só que a CPI não consegue fazer esse avançar. Entender as ferramentas que você tem na mão é essencial para não criar uma falsa expectativa na população, de que eu vou conseguir lá elucidar o caso do deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo no Congresso e que está envolvido em rolo tem 20 anos. Não vai ser a CPI que vai conseguir pegar esse detalhe. Agora, se o Ministério Público quiser trabalhar um pouquinho, eu não tenho a menor dúvida que vai conseguir explicar patrimônio, evolução patrimonial, ligação com contratos, determinados fornecedores que no período dele como ministro da Saúde tiveram uma vantagem em contratações. Tem muita coisa para fazer ali, agora exige ferramentas. Senador, como é que vocês da CPI se comunicavam? Porque eu fico tentando traçar um paralelo com a minha vida de mortal aqui, com os meus amigos, meus sócios, meus colegas de trabalho. A gente se fala por grupo de WhatsApp. Vocês tinham grupos de WhatsApp com subgrupos, assim, tipo, tinha o grupo CPI geral, que estava todo mundo lá, inclusive os bolsonaristas malucos, aí tinha um subgrupo que é aquele assim, CPI sem o Eduardo Bolsonaro, sem o Flávio Bolsonaro, aliás, e tinha um outro grupo ainda menor, assim, CPI, só os que sabem ler e escrever. Como é que era essa divisão de grupos? E eu quero saber como é que foi a repercussão quando vazou a primeira versão do relatório da CPI do Renan, como é que foi a repercussão entre vocês da CPI como grupos e subgrupos de WhatsApp? Quero saber como é que é essa comunicação e como foi a repercussão disso. Tem um caminhão de grupos de WhatsApp, né? Tem mais grupo de WhatsApp do que membro, né? Já está na dinâmica da vida, né, da gente. O principal grupo ganhou aquele apelido de Filhos de Otto e Tasso, que são os senadores mais velhos. Acho que foi uma piada com Filhos de Januário, que era um grupo da Lava Jato que ficou famoso nos vazamentos. E esse grupo tocava o majoritário. Quando surgiu a primeira versão do relatório do Renan, pelo menos para mim era previsível, porque esse tipo de situação aconteceu a CPI toda. São políticos, né? Somos políticos, eu não posso ficar fora desse barco. Mesmo que seja há pouco tempo, eu sou político. Então, político quer palanque, quer espaço, quer holofote. Isso faz parte da dinâmica aqui. Então, no último momento, você fazer um teatro que foi uma traição, um vazamento, acho que é bobagem. Acho que faltou um pouquinho, por parte do Renan, de mais cuidado com os colegas para que entendessem mais o que ele estava fazendo. Mas, da minha parte, o que eu não recebo de boa vontade, eu vou atrás para poder pegar a informação. Então, não me atrapalhou em nada, não me criou dificuldade, nem constrangimento. Acho que fez parte desse jogo político natural, né? Renan é um político de uma história muito longa e bem complicada e que teve na CPI uma oportunidade de tentar mudar a imagem. É natural que ele tentasse aproveitar isso, não é surpresa. Mas teve treta, né, senador? Deu animou, né, aquele grupo de WhatsApp daquele domingo que vazou. O arroz com bacalhau do Omar Aziz às vezes era mais animado, mas a gente conseguiu fechar consenso em tudo. São políticos com problemas individuais, mas todos muito experientes, né? Então, tem um limite para aquela coisa, né? Você tem essa reação, essa fala dura, e depois senta e vai conversar para compor, porque tinha um objetivo mais importante, que era levar a verdade para os brasileiros com relação à pandemia. Porque se você for olhar, eu acho que o Braga Neto já foi ouvido na Câmara dos Deputados umas 10 vezes esse ano. Foi interrogado, e tanto faz, deputado do PSOL, do DEM, enfim, ele foi lá e respondeu. Porque esses caras estavam ocupando cargos civis. Eu não estou perguntando o que o general fez na guerra. Eu estou perguntando o que ele, como ministro-chefe da Casa Civil, responsável por coordenar a resposta brasileira para a pandemia, o que ele deixou de fazer. Cronograma de vacinas, compra de vacinas, escolha sobre comunicação, tudo isso passou pelo Braga Neto. A cadeia de comando era muito claro. Bolsonaro, Braga Neto, Pazuello e depois os coronéis espalhados ali dentro do Ministério da Saúde. Esse é o centro do problema que a gente teve. Muito claro. Infelizmente faltou condição política para ouvi-lo, mas ele pelo menos foi indiciado por 7-4 em curso nos mesmos crimes do Bolsonaro. Então, no final das contas, a gente conseguiu o resultado final. Assim, acho que é aquela nossa dúvida generalizada, né? Acho que de vocês que participaram da CPI também, que é como evitar que isso, assim, realmente caia no esquecimento, né? E até, não sei se você viu, a gente estava falando aqui um pouco sobre um caso do Eduardo Bolsonaro, que o Aras fez o mesmo rito aí de apuração preliminar, botou lá
deixou passar, arquivou como se ninguém tivesse visto, né? Aí depois aparece a chata da jornalista para falar que ele arquivou e tal. Como é que vai fazer agora, sabe? Para, de fato, cobrar que o andar de cima, né, os políticos com foro possam, de fato, ter os casos na Procuradoria-Geral, não passarem por isso, né, não serem arquivados dessa mesma maneira. E depois eu queria perguntar também como é que o senhor está se preparando aí para esse momento, que agora está vindo, né, senadora, a questão de 2022, né, a sua pré-candidatura, como é que o senhor está se preparando para isso? Bom, a atuação do Aras a gente tem questionado por todos os meios possíveis, né? Juntamente com o Fabiano Contarato, eu já representei ele por prevaricação. Ele já foi cutucado por 6 dos 10 ministros do Supremo, por falta de respeito a prazos, morosidade, ou por arquivamentos como esses que ele fez para Eduardo Bolsonaro. Ele seguramente vai questionar como é que ele conseguiu arquivar sem fazer nenhuma diligência uma denúncia de uso de R$150 mil em dinheiro vivo para compra de imóveis. Aliás, a gente aprovou uma legislação proibindo isso, com o voto contrário do Flávio Bolsonaro, lá na CCJ, só para deixar registrado. É o tipo de situação complicada. O sistema constitucional brasileiro, quando foi feito, ninguém pensou que ia ter um Aras na PGR, ou um Arthur Lira presidindo a Câmara. Então esses caras têm poder absoluto, em várias situações. Então a gente esteve conversando com alguns ministros do Supremo, a gente deve estar apresentando... Enfim, você sabe que tem aquela discussão sobre juiz de garantias, a legislação foi aprovada, foi paralisada pelo Fux, está em discussão. Dentro daquele conjunto de legislações, tem um dispositivo que fala do recurso para negativas do PGR. Todas as decisões de promotor de justiça na comarca são recorríveis. O do PGR não, o PGR decide, é Deus, acabou, ele arquiva. Não dá para ser assim na democracia. O sistema constitucional democrático não permite que ninguém tenha poderes absolutos. Só que isso nunca foi testado. A gente está testando isso. A gente certamente vai demandar do Supremo Tribunal Federal que avalie essa situação. Porque é uma disfuncionalidade. Está errado. Pedidos de impeachment. O Lira não despacha, não arquiva, não faz nada. Ele senta em cima e aumenta o número de emendas que ele recebe. Ele tem que despachar. Para arquivar que seja, mas tem que ter um despacho. Não é possível que chegue uma notícia e diz, olha, está aqui, o presidente da República cometeu 120 crimes diferentes. Você vai fazer o quê? O cara não faz nada? Então tem que mudar isso. A gente está cuidando em termos de legislação, a gente apresentou propostas nesse sentido, mas hoje eu aposto muito na parte do judiciário, e não se trata de judicializar a política ou substituir a atividade política pela justiça. Mas é que quando descumpre a lei, você tem que ir para a justiça. O nome disso é democracia. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro aqui, porque se depender da qualificação e da boa vontade da maioria, a gente acaba não conseguindo avançar. Tem muito acordo de conveniência, muito esquema de acobertamento recíproco, isso atrapalha muito o andamento. Então vai para a justiça, tira a bola do pé da política, coloca na justiça. Eu fiz agora com o Alcolumbre, né? Estourou a história do suposto caso de rachadinha no gabinete do ex-presidente do Senado. Eu apresentei uma notícia crimes lá junto ao Supremo. Porque se eu deixar a bola no pé do Pacheco, Conselho de Ética, não vai para lugar nenhum. Quando passa pelo judiciário, todo mundo se obriga a ter que assinar um papelzinho para dizer, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, para arquivar, para condenar, mas todo mundo se responsabiliza. Essa questão é uma frase antiga do ministro da Suprema Corte americana, né? O melhor detergente é a luz do sol. Você tem que levar tudo para a luz do sol. Você tem que levar tudo para a visibilidade geral. Melhora muito o comportamento de todos. Se você deixar no escondido, nada dá certo em Brasília. E com relação à pré-candidatura à presidência, Juliana, a gente está fazendo o dever de casa, montando plano de governo, propostas sólidas, aprofundando o conhecimento. A parte econômica, ela hoje é desesperadora, porque a gente está assistindo um desmonte completo da estrutura, né, dos indicadores, tudo está sendo destruído. A gente tem notícias como a de hoje surpreendentes, que o dado que o governo divulgava de geração de emprego foi revisado e caiu pela metade. Os caras erraram a conta de emprego gerado só para o dobro, para dizer que estavam gerando empregos na crise. Quer dizer, tem que cuidar desses dados com muita responsabilidade. A gente sabe exatamente o que a gente quer fazer, mas sem nenhum tipo de ilusão de salvador da pátria, de dono de todas as respostas. Não pode ser assim. Eu faço questão de fazer com que sejam discutidos os problemas. Então eu preciso de um programa de transferência de renda que melhore o Bolsa Família, que é um programa consagrado, mas que não pode ser um devaneio como esse auxílio que o Bolsonaro está criando, que não tem fonte de financiamento, não tem número de beneficiários, não tem nada.
Ele pegou um programa que funcionava, que precisava ser melhorado, destruiu, não colocou nada no lugar e vai dar ao final do mês, o cidadão não sabe se vai comer. Esses são os problemas que a gente tem que endereçar no Brasil. E não tem como fazer diferente. É qualidade técnica nas equipes reunidas, tem muita gente boa. Dentro do governo, fora do governo, nos órgãos técnicos. Ouvir as pessoas, construir propostas e depois discutir. O nome é menos importante do que a qualidade das propostas. Eu acho que eu tenho uma contribuição a dar nesse processo e estou tentando fazer isso com o apoio do partido e com o apoio de alguns movimentos populares que querem ver determinados assuntos discutidos na campanha presidencial. Ele não vai reconstruir o Brasil com base em mentiras. Senador, então, continuando aqui para falar de 2022, a gente tinha falado lá no início que essas CPIs são boas porque nomes aparecem nessas CPIs e são alçados no holofote nacional, né? Que é o seu caso, e tá aí com essa pré-candidatura. A gente ouve falar muito na tal da terceira via, né? Já virou até o termo que era o termo da moda, ele já acabou até ficando meio pejorativo de tanta porrada que ele toma, né? A terceira via, né? A direita odeia a terceira via, a esquerda odeia a terceira via, porque todo mundo sabe que a esquerda e a direita uma precisa da outra para seguir com a sua relevância, né? Um se alimenta do outro e, no fim das contas, as terceiras vias são sempre massacradas. E nesta tal da terceira via, tem o principal nome hoje das pesquisas da terceira via, é o Ciro Gomes, que já é, né, uma figura conhecida, carimbada, já tentou aí a corrida presidencial antes. Nos últimos dias, o Sérgio Moro, que nunca entraria para a política, está aí agora se filiando em partido, já está começando a botar imagenzinhas no ar, então já estão entendendo também que ele vai fazer parte dessa corrida, e outros nomes, e o seu nome. Existe uma corrente que pensa que essa terceira via ela só teria chance se ela se unisse, né? Se virasse um candidato único da terceira via para combater esses candidatos da esquerda, que eu nem considero o PT tão esquerda assim, mas vamos lá, da esquerda central ali do PT e do bolsonarismo do lado de lá. E há também quem aposte que não, que assim, um desgaste do Bolsonaro até 2022 acabaria naturalmente tirando alguma força do Lula, e aí esses outros candidatos todos que surgem aí como uma terceira opção, que seria o Ciro, o Moro, você, um João Dória ou Eduardo Leite da vida, poderiam ter mais chances. Você entra nessa corrida, já entra para ganhar, ou você entra nessa corrida pensando que compor ali na frente pode ser um bom caminho também? Eu entro para construir soluções. Eu tenho um problema grave. Eu não quero a volta do Lula, eu não quero a permanência do Bolsonaro. Esse é o problema. A gente tem que encontrar uma solução para isso. A gente faz isso somando forças. Eu não acredito que a gente vai ter uma união de todos os candidatos. Você tem alguns projetos que são muito personalistas, né? São aqueles caras que têm a convicção de que Deus passou a mão e é só ele que vai salvar o Brasil. Esse cara não larga a candidatura. Isso vai persistir. Mas tem um grupo grande que vem conversando bastante sobre a necessidade de unificação. Você tem o Mandetta, tem o meu nome, tem a Simone Tebet, que é um grande nome que eu espero que o MDB permita que seja lançado. A gente sabe que o histórico do MDB não é dos melhores, mas ela é um grande nome e faz falta ter mulheres nessa discussão. Faz muita falta. A presença da mulher qualifica muito o debate, sempre. Sempre. Todos os estudos, todos os indicadores mostram que ter mulheres participando ajuda muito. E a Simone hoje é a melhor colocada para essa corrida. É o Eduardo Leite, o Dória. A maior parte assumiu compromissos já de reciprocidade, de apoio lá na frente. Mas isso só vai acontecer, eu tenho certeza, lá em meados de março do próximo ano. Agora é hora de mostrar os nomes. Eu hoje conversei com o próprio Sérgio Moro, já está aqui em Brasília. Acho bom, se quer entrar na corrida, legal, veste a camisa, vem e mostra as suas ideias. O que você acha enfim, não é só combate à corrupção. A corrupção é muito importante, mas eu preciso saber de saúde, financiamento, economia, educação. Qual é o projeto para o Brasil? Economia verde, enfim, muita coisa. E se o cara consegue se colocar e recebe o apoio popular, ótimo, está tudo bem. Tem muita gente boa que quer participar disso. Mas o desafio talvez seja vencer as barreiras dos partidos. Os partidos hoje são construídos para formar bancadas na Câmara dos Deputados, que é onde vem o dinheiro do fundo. Fundão é dividido majoritariamente com base no número de deputados que você elege.
Então as decisões dos partidos muitas vezes não são no interesse do Brasil, no interesse dele, do próprio partido. Isso prejudica a qualidade da discussão. Eu espero que a gente chegue na virada do ano, fevereiro no máximo, com nomes e com propostas maduras, que deem para o brasileiro esperança e previsibilidade. Não dá para ser uma caixa preta que você vota na embalagem e depois vai abrir lá para a gente saber o que o cara pensa. A gente já cometeu esse erro várias vezes no Brasil. Fernando Collor, Bolsonaro, enfim. Gente que você não sabia qual era a conduta pessoal, qual era o projeto de governo, quais eram as expectativas, e que deu no que deu. Né? Então, espero que a sociedade aprenda com isso, os partidos aprendam com isso, e os pré-candidatos tenham humildade para entender que ninguém é dono da verdade, dono da bola, e tem que sentar porque os problemas são gravíssimos. A gente está recuando, na maior parte dos indicadores, para o final do século passado. Educação, fome, está voltando tudo lá, final, década de 80, 90 do século passado. É um retrocesso inaceitável. A gente tem tanto potencial para fazer as coisas, falta sentar, organizar e pegar gente qualificada e colocar nos lugares certos. Se colocar gente qualificada, até um desqualificado como o Bolsonaro consegue ser um presidente razoável. Ô Ju, eu tô achando o senador muito equilibrado para ser presidente da República. Ele fala num tom elegante, ele não erra no português, ele fala ali tranquilamente. O chat tá até chamando ele aqui de William Bonner sem barba. Não tá faltando alguma coisa? Não tá faltando esse senador dar um tapa na mesa e falar: a gente vai pegar, deixa comigo que eu resolvo, uma coisa meio palanque, Ju? Ou não? Você acha que ele poderia? É brincadeira, viu, senador? É brincadeira. Mas o senador é política, né? O senador sabe que essas cenas políticas, esse personagem político, ele compõe na rua, compõe com o eleitor. E eu acho também, assim, Tabet, aproveitando a provocação que você está fazendo, quando se coloca dentro dessa disputa, de um lado, quem está colocado já, né? O Ciro, o Lula, o próprio Bolsonaro, são líderes populistas carismáticos ali, eles têm o estilo próprio, já tem muita canja, né, de muito tempo da carreira. Então, assim, de fato, senador, tem um caminho aí, né, para encontrar um estilo, um jeito próprio, Ju, de rua. Talvez esse estilo do senador seja de propósito, porque assim, tem o Ciro lá chamando gente pra porrada na rua, o Lula gritando aquelas coisas do palanque, Bolsonaro querendo fazer arminha com a mão. Chega um cara equilibrado, você fala, porra, eu vou nesse cara, pelo amor de Deus. Tem também isso, né? Pode ser uma escolha dele, né, senador? É temperamento e a convicção de que tem que colocar os adultos na sala. Essa coisa teatral da política, ela existe mesmo, né? O pessoal brincou com a foto Renan Calheiros brigando com Jorginho Melo, os dois se xingando quase nas vias de fato. Eu estava lá fazendo um documento e continuei fazendo meu documento. O pessoal tirou a foto e virou meme na internet. Eu não sou do teatro, eu não tenho essa habilidade. Eu acho coisa mais linda quem tem, mas eu não tenho. A minha é pegar o problema e resolver. É que você é delegado, né? Tá rolando uma porrada do Renan com alguém, se voa um copo em você, você já prende os dois ali, flagrante, já põe, né? Delegado, porra. Pode brincar, não. Você concorda com os dois e toma as providências, né? Não, assim, tem uma parte realmente do macho agressivo, macho alfa, que tem que colocar lá. Nunca resolveu nada. Você não resolve nada no grito no Brasil. Se resolveu em algum momento da história, eu não sei, mas sei que hoje não resolve. E os caras apelam, o cara faz aquela gritaria na live, mas na hora do vamos ver, o cara solta 30 bilhões de reais para comprar voto. Entendeu? É tigre na live, mas é gatinho na hora do vamos ver. Eu prefiro o meu jeito mais linear, entendeu? Você pode ter a certeza que eu vou fazer a mesma coisa na live e na vida real, não vai ter teatro, assim, ficção. Senador, para entender o que vai acontecer. E tem muita gente apostando de novo nessa derrocada do Bolsonaro, né? Sobre, assim, o Ciro, por exemplo, falou aqui pra gente, quando esteve aqui conosco, o Ciro falou que acha que ele não vai pro segundo turno. E tem gente que acha até que ele pode renunciar à candidatura, renunciar até à presidência, tipo o Marco Antônio Villa fala, ele não vai chegar ao fim. O Marco Antônio Villa fala desde do dia 1 que ele não vai chegar ao fim do governo. Eu acho que ele vai chegar ao fim, mas eu acho que ele corre o risco, por favor, entre aspas, tá, gente? Porque eu detesto o Bolsonaro. Mas o risco dele dizer assim, eu não vou concorrer porque essa eleição aí tá organizada já pelas urnas eletrônicas, isso aí não confio, eu não vou,
porque acho que ele vai preferir sair assim do que sair derrotado. O senhor acha que tem chance disso acontecer? Não, acho que vai ter que tirar o Bolsonaro da cadeira com uma espátula. Ele não vai largar aquilo ali nem a pau. É uma proteção para ele, é uma proteção para a família dele, para os parceiros dele de crime. Ele não quer largar aquilo ali. Não é do perfil dele abrir mão do poder. Ele vai tentar estratégias as mais malucas possíveis, mas vai tentar. E esse negócio de pesquisa, mesmo as pesquisas lá do período que você citou, as qualitativas já apontavam um perfil que não era do Alckmin. Como hoje. Hoje, quando você vai para as qualitativas, elas não querem não, agora o Alckmin vai dessa vez. Não vai. Porque foi um excelente governador, pelo menos um governador bastante razoável, mas com uma imagem muito consolidada, de político antigo. E o brasileiro, em regra, está muito machucado com a política, com todos os motivos. Está de saco cheio, se sente roubado todo dia, está pagando a gasolina de R$7, não vê mais carne bovina. Então esse cara quer mudar. Senador, a gente está chegando aqui no seu horário, o horário que a sua assessoria passou para a gente. Eu quero aproveitar esses últimos minutos aí para pedir para o senhor dar um recado aí para os seus fãs, eleitores, ou as pessoas que estão te conhecendo hoje aqui, porque você falou que eu sou um desconhecido, 80% do Brasil não conhece, e isso acabou hoje, senador, porque aparecendo aqui, o senhor agora está mais conhecido do que a Anitta. É a Anitta, Juliette e você. Então agora você pode falar para o seu grande público aí, dar um recado para todo mundo. E obrigado pela sua presença aí, pelo tempo disponível. Sim, obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Vocês dois são extraordinários no que fazem, isso é muito bom para todos nós. Acho que esse tipo de situação de você colocar a conversa aberta, questionamento aberto, ajuda muito a formar uma opinião, a ilustrar mais, a esclarecer mais as pessoas. E a mensagem final tem que ser de esperança. Agora, a esperança é muito realista. A gente está num buraco desgraçado, um governo que só piora as coisas, um parlamento hoje profundamente irresponsável, em vários pontos, contaminado pela questão das emendas de relator, orçamento secreto, que faz escolhas baseadas em interesses politiqueiros, pensa muito pouco naquilo que interessa mesmo para a população, mas é dentro desse cenário que a gente vai ter que cavar soluções, não tem jeito. Não tem milagre, eu não posso ficar sentado esperando alguma coisa acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. E a esperança é essa, cada vez mais gente se dispõe a participar desse processo. A gente está vendo gente que não é da política falando sobre política. Você falou da Anitta aí, um dos exemplos de gente que está dando pitaco em política. Isso é muito bom. Não precisa concordar com a Anitta, não precisa nem gostar da música dela se não gostar. Eu tenho 3 filhos adolescentes e não tenho escolha. A gente escuta a Anitta em casa o tempo inteiro, mas se não gostar, paciência. É alguém que podia estar fazendo qualquer coisa na vida e está gastando um tempo para falar de política, falar dos problemas sociais. Isso gera uma esperança de que essa massa crítica leve o Brasil a fazer escolhas mais racionais. E se der tudo errado, a gente começa de novo no próximo processo eleitoral, porque a democracia não pode parar. O Brasil merece a persistência da democracia. E eu vou estar trabalhando nisso, tenho certeza que vocês, no campo de vocês.